Bem, pessoal, tudo bom com vocês, né? Com saudade de vocês aí, né? Pra gente voltar às aulas, retornar. Em primeiro lugar, né? Vamos trabalhar aí a características da Europa. E eu queria reforçar um pouco mais essa questão do bloco econômico da União Europeia, tá? Que realmente ele vai ter uma relação importante entre o capítulo 1 e o capítulo 2 que a gente deve refletir. Eu achei interessante, tá? Inclusive com os acontecimentos atuais, né, que a gente tem tido, né, em relação à saída do Reino Unido, né, a questão do Brexit. E dentro desses fatores a gente vai fazer algumas observações. Pessoal, não sei se vocês perceberam meu cabelo. Não quero ninguém rindo de mim, tá certo? Na verdade, todas as barbearias estão fechadas e eu decidi, né? Em casa tem uma máquina, eu posso cortar meu cabelo. E eu cortei meu cabelo, veja como ficou, né? Tem muita gente tirando onda comigo, mas eu preferi fazer uma besteira dessa do que ficar com o cabelo grande, tá certo? Ficou estilo, eu acho que vocês gostaram. Peraí, veja aí, beleza? Eu sei, vocês vão, todo mundo vai fazer esse corte aí, tá certo? Então vamos continuar, tá certo? Com a nossa aula aí pra gente desenvolver aí esse conteúdo, beleza? Bem legal. Então a gente vai falar sobre as características, o início da União Europeia, qual a finalidade, por que ela foi criada, né? É totalmente positivo, né? A questão do bloco. Quais são os pontos positivos e negativos? A gente vai organizar algumas coisas, né, sobre isso. Então, pessoal, diante desse contexto, né, como foi a origem do bloco? Né, o passo inicial foi a criação da União Europeia, né, em 1944, quando Bélgica, Holanda, né, Luxemburgo fundaram o Benelux, que era um acordo econômico, né, entre os países com a finalidade de facilitar o escoamento de carvão e aço, tá? Destes pelo porto de Roterdã, na Holanda. Então, quer dizer, vamos fazer um acordo para facilitar o escoamento, né, dessa matéria-prima. Aí, em 51, é fundada a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, no caso a SECA, com o objetivo de unificar a produção entre países interessados no aço, né? Vamos ver quem está interessado e vamos ajustar melhor para ter mais participação e todo mundo ganhar, né? Então a gente vê que eles fizeram um acordo e cada um, vamos pegar, vamos nos ajustar. Quem está interessado, vamos unificar para a gente todos ganharem, né, com esse acordo. Após isso, né, houve também a fundação da Comunidade Europeia de Energia Atômica, né? Bem como a Comunidade Econômica Europeia em 1957, a partir do Tratado de Roma. Diante desse contexto, a gente vai ter mais algumas observações. Várias tentativas de integração regional já vinham acontecendo desde a Segunda Guerra Mundial. E em 93, a partir de uma série de debates e de reuniões com líderes de vários países, foi assinado o Tratado da União, ou Tratado de Maastricht, o qual foi a base para a Constituição da União Europeia. Naquele contexto, a União Europeia era formada por 3 instituições centrais: o Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia e a Comissão Europeia, cada qual com funções bem definidas no âmbito do bloco. Quer dizer, cada um vai ter uma função, uma organização, uma administração, tá certo? Daí, o círculo simboliza a união entre países, né? Aí é a bandeira, né? A bandeira da União Europeia, né? Um círculo, 12 países. Os países são Alemanha, Bélgica, né? França, Dinamarca, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Portugal, Espanha e ainda o Reino Unido, né? É uma representação aí que é bem interessante, né? Diante disso, pessoal, a gente está colocando aí esse mapa onde ele vai
dar informações, tá, sobre a integração, como aconteceu, quem entrou na União Europeia, em que ano, né? A gente vai observar, ó, em 57, por exemplo, a gente vai ter os países em azul aí, ó. Observem, né, os países aí, ó. Ó, a Itália, a França, a Bélgica, a Holanda, a Alemanha, Luxemburgo, tá vendo? Com o passar do tempo, aí a gente viu em 73, a gente vai entrar aqui, ó, Reino Unido, né? Ó, o Reino Unido aqui, que é justamente que saíram, né? Estavam querendo sair, estavam para tomar uma decisão em relação a isso, né? E já decidiram. E depois a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, tá? Em 81, a gente vai ver aqui, ó, a gente vai ver mais um país aqui, a Grécia. Depois, 86, a gente vai ver justamente Portugal e Espanha, ó. Então são informações, pessoal, que a gente vê pelas cores do mapa, a gente vai identificando. Valendo ressaltar que nas questões do Enem, ou até nas questões do próprio SSA, pode ter algumas questões parecidas, tá, gente? Então é bom a gente se ligar nessas, né? Qual informação? Qual informação esse mapa está dando? Então eu já vi questões aqui nos vestibulares, concurso, etc., que fazia justamente essas observações aí, tá? Trazia um mapa e pedia, ó, o que é que o mapa está dizendo? Aí colocava lá uma afirmativa falsa em relação ao Reino Unido, a entrada do Reino Unido, ou em relação até a saída, etc., tá certo? Aí os países membros atualmente são, ó, Alemanha, Hungria, Áustria, Irlanda, Bélgica, Itália, Bulgária, Letônia, Chipre, Lituânia, Croácia, Luxemburgo, Dinamarca, Malta, Eslováquia, Países Baixos, né? Ó, gente, Países Baixos, que curiosidade aqui, viu, gente? Países Baixos, né? A gente vai ver que é agora a Holanda, tá? A Holanda agora é chamada de Países Baixos. Algumas características geográficas, né? Algumas justamente características da região, né? Desse país, vai dar a ele justamente o nome de Países Baixos. Isso já foi colocado, era chamado de Holanda e agora Países Baixos. Se tornou oficial, estava vendo agora há pouco, tá? Então, justamente por isso que a Holanda não vai estar, porque é Países Baixos agora. Então tem a questão, depois disso aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas vamos entrar no foco justamente da União Europeia. Ó, Eslovênia, Polônia, Espanha, Portugal, Estônia, né? Finlândia, República Tcheca, França, Romênia, né? E a Grécia. Grécia e a Suécia. Então, diante desse contexto aí, a gente vai só observar assim, vai observar algumas coisas. A União Europeia, o que ela apresenta? O que é que a gente pode avaliar de legal, né, em relação à União Europeia? O que é que ela tem de que a gente pode dizer assim, pô, vale a pena, ou, né? Ó, instabilidade em relação aos países, né? Tem uma certa instabilidade, tá certo? Existem regras que devem ser seguidas, quer dizer, cada país, né, eles têm regras, eles não podem seguir a regra que eles queiram, por exemplo, sobre a administração, sobre a venda de produtos, entre outros fatores. Elas têm que ter a permissão, tá, da União Europeia, do próprio bloco, né? Então, ó, constitui-se como o maior bloco de integração regional, né? É um dos blocos que tem uma integração, né, bem legal, porque a quantidade de países também, gente. Tem muita gente que também pensa que, por ter muitos países, vai ser uma beleza, é tudo, não tem problema lá, todos os países são desenvolvidos, a gente vai ver isso aí que não é bem assim não, tá? A quantidade de países que participam de sua integração, né, pela quantidade, né, são 28 países, saindo um fica 27, né? Qualidade de acordos
e pela diversidade de medidas, acordos e medidas que são tomadas, nem sempre há cumprimento. Ó, a bronca aí, ó, nem todos cumprem, tá? A gente vai ver algumas regras aí que não são cumpridas. Com isso, alguns países vão sofrer um pouco mais, porque não estão sofrendo, estão tomando medidas sem a União, sem o bloco permitir, tá? E vai gerar uma consequência depois. Um exemplo disso que a gente pode fazer um comentário básico é justamente a Grécia, tá bom, gente? Aí, ó, nem todos os países são desenvolvidos, isso que muita gente pensa, tá? E nem todos têm o euro como moeda, tá? Nem todos precisam ter o euro como moeda. Muitos, né, alguns, no caso, não quiseram ter o euro como moeda. Um exemplo do próprio Reino Unido, tá? Qual é o objetivo desse bloco, né? Um projeto de unificação de países europeus, né? Surgiu justamente após a Segunda Guerra Mundial, aquele contexto lá de alguns países, né? Justamente numa crise muito grande. E a finalidade primordial é estreitar os laços econômicos entre países com características ou objetivos. Quer dizer, vamos ter a mesma finalidade, vamos crescer juntos, tá? E também reestruturação europeia ao ponto de se tornarem uma grande potência, com condições de competir com os Estados Unidos, ou na época Estados Unidos ainda, né? União Soviética na época, olha, China e Japão. Destaques em relação ao desenvolvimento econômico. Então, qual era a finalidade aí? Pô, todo mundo está crescendo, todo mundo está desenvolvendo. Sim, a gente vai ficar para trás, né? Vamos nos unir e vamos crescer também. A gente pode. Se eles podem, por que eu não posso? Né? Diante desse contexto, a gente vai ver aí, ó. Então, a gente está vendo o mapa, né, dos países da União Europeia. E a gente vai observar também uma coisa que eu quero que vocês vejam aí, é justamente, ó, essa bandeira aqui, tá? A gente vai ver, né, que não vai fazer mais parte, né? A gente tá vendo que eles decidiram sair, tá? A gente vai discutir um pouco mais o Reino Unido, né, sobre essas questões. Vê só, então, a adoção de única moeda. O porquê, né? A maioria, grande parte, adotou o euro como moeda. Qual a finalidade, gente? A finalidade era justamente onde eles pudessem ter as transações econômicas, tá? As transações econômicas, elas fossem mais simplificadas, né? As transições cambiais não tivessem tanto problema, a questão da moeda, a moeda vale um pouco mais, a outra vale um pouco menos. Então, como é que a gente acaba com isso? A gente tem uma única moeda. As transações iriam facilitar, né, os países, né, já que o objetivo é ter todos, né, como se fossem, né, irmãos, né, podemos dizer assim, entre aspas, onde um pode usar aquela moeda tanto no país dele como no outro país. Porque, querendo ou não, existe uma relação mais forte entre eles. Eles estão juntos nesse crescimento. O comércio internacional também, né? Como é que a gente pode fazer para facilitar, né? Diante desse contexto, a gente vai observar também o quê? Algumas características que eu achei interessante, né? Que são relacionadas à finalidade do bloco, né? Um dos pontos interessantes que eu encontrei é que são voltadas ao social, né? Políticas voltadas ao social com objetivos, à promoção da democracia, né? Com o objetivo, né, de promoção à democracia,
o Estado de Direito, garantir os direitos humanos, né? E o acesso à liberdade, valorizar o respeito pela dignidade humana e priorizar os princípios da igualdade e da solidariedade entre os países membros do bloco, mas também destes com o restante do mundo. Quer dizer, gente, é um objetivo inicial, né? Agora a gente sabe que todos esses projetos, eles têm o quê? A finalidade que eu posso dizer que é ideal, né? A democracia, né? Estado de Direito, garantir direitos, acesso à liberdade. Mas será que é bem assim? E outra coisa, respeito à dignidade humana. A gente vai ver algumas coisas aí que a gente pode questionar, né? A gente pode questionar. Como assim respeito à dignidade humana, né? E outra coisa, quando ele fala de priorizar os princípios da igualdade e solidariedade entre os países membros do bloco, mas também destes com o restante do mundo. Gente, guarda essa informação. Ó, igualdade, solidariedade com o restante do mundo. Não só com eles, tá? Veja o que está falando aqui. E a gente vai ver que não é bem assim, né? A gente vai ver alguns fatos aí no nosso vídeo aí, nossa videoaula, que não vai ser bem assim, não. Existem algumas coisas que acontecem que não é bem assim, não. É muito fácil estar no papel, né? É muito fácil estar no papel, anotar, olha, vai ter que ser assim, né? É a mesma coisa, a política em si. A política brasileira, por exemplo, qual é a finalidade de cada um dos políticos? Será que esses políticos têm feito o que realmente devem fazer, né? Agora com o coronavírus, vocês estão vendo muitos políticos realmente fazendo, né, algo pelo povo? Sim, tem, em todo lugar, mas tem gente se aproveitando, gente. Tem gente roubando, né? E não é só no Brasil que existe isso, não, tá? A gente tem em todo mundo, gente. Agora é claro que aqui no nosso país a gente vai ter justamente um pouquinho a mais, né? Um pouquinho a mais, a gente vê. Mas em outros países ela tem até com pior do que o nosso, né? Então, ó, são premissas ainda: incentivar o desenvolvimento dos países que estão em fase de crescimento e também proporcionar um equilíbrio e um estado de harmonia no continente europeu. Outra coisa que a gente pode falar aí, ó, gente, incentivar o desenvolvimento, ó, é difícil também, gente, não é também fácil, né? A gente tem 28 países, né? A gente tem vários e manter uma relação de respeito entre eles é complicado, porque aí a gente tem diversas culturas, né? Aí nessa cultura entra a questão das religiões, da política, ó, o contexto cultural é muito diferenciado. Então a gente vai ter dentro do continente algumas, como é que a gente pode falar? A gente pode ter, vai ter alguns conflitos, diversos conflitos. Então, em relação à religião, a questão à política, em questão a projetos, a desigualdade, a gente vai ter vários desafetos, né? A gente vai ter os mais desenvolvidos que vão comandar e vai ter os outros, né, que não vai ter tanto essa capacidade. Então são coisas que a gente deve levar, né, em consideração também, tá? Ver particularidades políticas, econômicas, sociais, como eu falei, né, e culturais, como eu falei para vocês. Então a gente tem uma diversidade muito grande nessa região, né? E alguns fatores que a gente pode colocar por exemplo, o envelhecimento da população. Gente, é bem interessante o porquê o envelhecimento da população, né? A gente sabe que a taxa de natalidade nos países desenvolvidos, né, ela diminui, gente. Ela diminuiu e muito, né? E é um dos problemas que alguns países aí vivem, né? Aí, ó,
estão entre as menores do mundo, a taxa de natalidade. Então, quando deixa de nascer, né, de nascer crianças, né, de nascer, a população vai envelhecendo. E depois, quem vai tomar o lugar daquela população que está morrendo, né? Esse é um dos problemas, né? E está entre as menores do mundo. Inclusive, esse sistema, né, essa questão da diminuição da taxa de natalidade é polêmica. Porque existe todo um contexto, uma política, né, que incentivou isso no passado e incentiva, né, nos dias atuais em muitos países, né? A gente, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, a gente, esse modelo, não como a Europa, mas a nossa taxa de natalidade tem diminuído, né, cada vez mais. Então, teve vários fatores aí que, como lá na Europa, aconteceram aqui no Brasil. A questão da mulher no mercado de trabalho, a independência da mulher, a mulher depende mais do homem, né? A gente pode falar também dos métodos contraceptivos, também, tá? A questão do aborto, tá? E tantos outros fatores que justamente vão favorecer, né, a esse problema. E aí, qual é o problema depois? A gente repor essa população dentro dos ambientes de trabalho, porque a quantidade de pessoas que estão chegando, né, à idade jovem, né, aos 18 anos, ela diminuiu. Então vai ter muito trabalho, né, vai ter mais trabalho, só que não vai ter pessoas, né, do próprio país para trabalhar. Aí é onde vai entrar, depois que a gente vai trabalhar, a questão dos imigrantes, tá certo? Aí, sim, a quantidade da população economicamente ativa, ela vai, né, diminuir, apta ao mercado de trabalho. Depois, as migrações internacionais vão ajudar, né, mas ao mesmo tempo vai gerar diversos conflitos, tá? Vai gerar vários conflitos. Quais são os conflitos, gente? O conflito que a gente pode analisar é a questão do preconceito, da discriminação, né, em relação pode ser em relação ao emprego, que está tomando o emprego de quem é do próprio país, que não conseguiu entrar ali, outro chegou e entrou, questão religiosa, a questão da cultura, entre outros fatores. E todo esse ambiente, ele tem ajudado e contribuído para a população cada vez mais, né, envelhecer, né? A população idosa cada vez aumenta, tá? Um dos fatores mesmo que a gente viu agora na Itália, né, no foco mesmo da pandemia do corona, a gente viu que a maioria da população era idosa que morava ali, e a maioria que morreu era idoso, né? Então são fatores e essa cultura, né, justamente de diminuir a taxa de natalidade, da questão da mulher, da tecnologia, da medicina ter evoluído, favoreceu justamente a isso acontecer. Uma das coisas que a gente pode utilizar justamente para explicar isso aqui, a pirâmide etária, né, por sexo, tá vendo aí? Então, geralmente as pirâmides, algumas pirâmides elas não colocam alguns, tá? Apesar que sempre tem o foco, né? Onde fica o homem e onde fica a mulher. Mas algumas não focam. Aqui ela tá bem explicadinha, tá? Vocês estão vendo aí a fonte, apresentam um estreitamento em suas bases. Assim, se essa situação de baixo índice de natalidade com a elevação expectativa de vida continuar, os topos dessas pirâmides ficarão cada vez maiores. Observem, gente, esse daqui é a Europa em 2005, tá certo? Veja a pirâmide aqui na taxa de natalidade, aqui, 0 a 4 anos,
5 a 9 anos, 10 a 14, etc. Tá vendo? Vai subindo até, ó, 80 ou mais. Veja, né, existe já, de acordo com o que está acontecendo atualmente, né, existe uma projeção para 2050. Veja como está a pirâmide, né, da população, tá? Aí o que é que vai acontecer? Essa população, ó, a taxa de natalidade diminuindo, só que aqui, essa taxa, tá vendo aqui essa parte? Essa parte aqui era a taxa de natalidade que estava aqui embaixo. Só que as pessoas vão, ok? A idade delas vai chegando. O que é que vai acontecer, ó? Tá vendo aqui? 30, 44. Essas pessoas passaram por aqui e agora elas estão aqui. A tendência é que elas cheguem aqui, ó. Tá certo? Ó a tendência aqui, que elas cheguem nessa região aqui. Então, isso aqui vai justamente colaborar para que lá em 2050 a população, tá, mais idosa, a pirâmide etária fique nessa região aqui, ó, mais larga, né? E outra coisa, vocês viram a diferença dessa daqui? Ó, diminuiu cada vez mais, ó. E aqui, ó, preste atenção, milhões de pessoas. É importante saber, conhecer, tá? Uma pirâmide, ter ideia qual a informação que ela está passando. Então, ó, milhões de pessoas. Vejam como vai ficar, né, a tendência aqui. Outra coisa que é interessante, gente, ver, ó, a quantidade de mulheres, né, que a previsão, ó, as mulheres em relação aos homens. Veja, as mulheres vivem mais, né, gente? Ó, as mulheres vivendo mais. Um dos fatores também, né, foi a questão da que a gente pode colocar também a tecnologia, a medicina, entre outros fatores, né, que a mulher hoje ela tem um cuidado maior, né, com vários tipos de cânceres, né, e outros fatores que a gente pode observar. Pronto, então é um dos fatores que a gente vê e que está acontecendo não só, tá? Não só na União Europeia, em vários países do mundo, principalmente os países desenvolvidos. Onde é que essa pirâmide, Renato, eu sei. Onde é, sabe não, vamos ver que sabe. Onde é que essas pirâmides etárias, elas vão ficar um pouco mais largas, né? No nascimento, né? A taxa de natalidade vai aumentar, Renato. Por exemplo, alguns países africanos, né? Questão da pobreza, né? A falta de tecnologias na medicina, a falta de acompanhamento do governo, né? Entre outros fatores. Apesar que tem muitos que criticam, né? Essa questão de você, dessa centralização, quantos filhos você pode ter, é melhor não ter, né? E a gente pode ver, realmente tem um fator positivo, porque tem muita gente que não tem condições nem de cuidar de si próprio, né? E de repente tem que cuidar de um filho, né? Então é complicado. Então, políticas públicas, né, justamente, elas são incentivadas nesses locais. Então é algo a gente se pensar. Qual é a qualidade da política pública de um país desenvolvido ou em desenvolvimento para um país que é pobre, miserável? Né? É complicado, é para se pensar, né? Pronto, pessoal. Vamos para mais uma observação aí. Vê só. Migração para a Europa. Vê só. Intenso deslocamento de imigrantes advindos da África, ó, e da Ásia. Pessoal, o deslocamento de pessoas vindo desses dois continentes, né, é intenso, né? Então são vários fatores que a gente vai observar que vão fazer isso acontecer, né? Questão da economia, trabalho, né? A questão da problemas de guerra, né? Uma melhor qualidade de vida. Vários fatores fazem essas pessoas saírem do seu local, inclusive arriscar
suas próprias vidas, né? Numa busca de um sonho. E eu, gente, eu critico um pouco isso, tá? Eu critico porque existem algumas pessoas que estão pegando seus filhos, tá? Colocando num barco, um barco pequeno com várias pessoas e atravessando, por exemplo, o Mediterrâneo. E muitas vezes esses barcos não aguentam e esse barco afunda e essas pessoas morrem, né? Então, não seria melhor viver... Assim, é um questionamento, pessoal, não estou dizendo como verdade, mas será que não seria melhor, ao invés de ter esse sonho de mudar de vida, eu pegar a vida de uma criança e justamente arriscar diante de... Né? Eu não digo não, eu critico muito a questão de você estar passando por uma guerra, você pode morrer a qualquer momento com sua família, beleza, ainda não é tão complexo, mas se tiver algum lugar que você possa ir, onde você não possa ter acesso a esses confrontos, massa, né? Mas se não tem jeito realmente, aí vem. Só que essa tentativa tem tirado vida de vários, tanto os adultos como as crianças, né? Que tem vindo também, né? Então, ó, intenso deslocamento, conflitos sociais, a busca de um sonho, a vida capitalista, o desenvolvimento econômico, a vida diferente, né? A quantidade de imigrantes no território europeu permite que taxas da população não decaiam tão intensamente. Quer dizer, a quantidade de pessoas que vêm favorece até existe até alguns países que eles investem, né? Eles criam políticas para que pessoas de outros países, de outros continentes venham morar, né, no seu país, com a finalidade de melhorar também, de trazer, de não cair tanto a população do seu país. A questão do mercado de trabalho vai começar a ser abastecido com trabalhadores, aí vai vir essa crítica aí, né, que a gente vê de vez em quando alguns europeus reivindicando suas vagas de trabalho. E muitas vezes esses trabalhadores eles recebem menos, né? Eles recebem menos. Então, recebendo menos que outros, né? O que é que vai acontecer? O empresário vai contratar um que recebe menos ou vai contratar um que vai querer todos os seus direitos certinhos, né? A gente vê algumas coisas aqui no Brasil, né? Em relação a isso, ó. Preconceitos que são relacionados ao fenômeno migratório, que tem a ver isso aí. A questão da religiosidade, das crenças, da cultura, né? Quer dizer, nem todo mundo concorda com as culturas. Ó, o cara é de uma religião diferente, né? O discurso é diferente, a ideologia é diferente, os hábitos são diferentes, né? Então é bem complexo, né, essa relação. Outra coisa, tem o discurso também existe o discurso de homogeneidade cultural da sociedade europeia. Desculpa, gente. Essa ideia, pessoal, é um mito que existe, né? Isso é um mito que existe, inclusive como existe aqui no Brasil. É um mito da democracia racial, né? Tá tudo certo, né? Todo branco e negro, os brancos, os negros, os índios são tratados da mesma maneira, né? Todo mundo vive bem, bem legal, não tem problema nenhum. Existe esse mito aqui no Brasil também, né? A cultura, cultura também, todo mundo integrado, né? Todo mundo se respeita, né? Ninguém é preconceituoso, né? Todo mundo aceita. Isso é muito complexo afirmar isso, gente. É bem complicado, né? Eu trouxe aqui algumas coisas para a gente refletir, né? Sobre essa questão das migrações, né? Ó, uma das imagens que eu trouxe foi essa daqui, ó. Ela justamente vai mostrar por onde, né, os povos, né, eles passam
né? Para onde eles vão, né? Por onde eles passam para conseguir chegar, né, à Europa. Aqui, ó, via Ilhas Canárias, ó, principalmente de Marrocos e Guiné, Senegal, né, pelas Ilhas Canárias. Aí tem aqui, ó, que é por aqui, aí tem via Mediterrânea Ocidental, aí Camarões, Argélia, Mali. Vê que interessante. Via Leste Europeu, aí Afeganistão, Vietnã, Geórgia. Via Sudeste, aí ó, principalmente Kosovo, Afeganistão e Síria. Os sírios que passam algum tempo, né, por conflitos, né, justamente pela questão do seu, né, do seu presidente ou ditador, que a gente pode dizer assim, né. Existem a sociedade revoltada tenta fazer algo contra, né. Só que tem os seguidores, né, do presidente, então, que está há muito tempo no poder. Então a gente vai ter esses conflitos, muita gente morre, né? Até um tempo atrás estava todo dia no noticiário. Então às vezes diminui um pouco a falar, né, sobre essas questões, mas os conflitos estão existindo, né? Nem todo mundo concorda, né? Aí, ó, Mediterrâneo Oriental, principalmente da Síria, Somália e Afeganistão. Estão observando boa parte dos países africanos, ó, a Síria, né, Eritreia, África subsaariana, vê? Aqui está uma imagem, gente, que é bem interessante, é um resgate. Uma das observações que eu queria fazer sobre esse resgate aí é que, gente, a quantidade de pessoas que já morreram nessa travessia é muito grande, tá? Muito grande mesmo. Filhos, pais, mães, filhos, tias, avós, etc. Tá? É um risco muito grande. Quando são salvos, tá? Como existe um grupo, né, que muitas vezes dos próprios países ou até da ONU, que recebem esses imigrantes, busca de melhor qualidade de vida, entre outros aspectos, uma vida melhor para a família, né? Quantas pessoas já morreram aqui e não foram resgatadas? Inclusive, gente, há relatos diversos, se vocês procurarem aí pela internet, vocês vão encontrar, de pessoas de países que sabiam, inclusive que avistavam essas pessoas, porque geralmente são barcos pequenos com muita gente, né? E o mar Mediterrâneo não é pequeno não, gente. A gente vê aqui no mapa, olha que coisinha pequenininha. Gente, quando a gente bota pro tamanho real, isso aí muda muita coisa. Quer dizer, quantas pessoas nessa travessia, né, realmente sobreviveram? Muita gente morreu, corpos não foram encontrados, né? São coisas horríveis que acontecem nessa região. E outra coisa, existem financiadores, né, justamente dessa travessia, que ganham muito dinheiro. Muitos desses que estão nesses barcos, eles doam, eles vendem as próprias casas, o que tem, só para atravessar, em busca de uma vida melhor. Lembra lá atrás que eu falei para vocês? Será que a busca de uma vida melhor, eu estou passando dificuldade, mas compra a minha vida, a vida do meu filho, por exemplo, eu atravessar, né, um mar com tantos perigos, em barcos pequenos, inapropriados, né? E outra coisa, onde a gente pode ter pessoas que realmente se interessam em trazer você para o continente, e muitos dos países recebem você já com aquele preconceito. Inclusive a entrada do país, né? Você vai entrar no país, você não tem nada, você vai viver de doação, você vai ter que ter trabalho, nem todo mundo vai querer te dar trabalho, né? Porque então são vários fatores que a gente tem que refletir, tá? Eu não estou dizendo que é certo ou errado não, mas é algo que eu acho que dá pra gente fazer uma reflexão sobre isso, tá certo? Na próxima imagem a gente tá vendo aí, ó, um exemplo que eu dei dos sírios, tá?
correndo da guerra, da fúria, né? Aí, ó, a gente tá vendo aí, né, uma charge bem interessante. Ó, um tá pensando em mão de obra, um tá pensando nos problemas que vão vir, né? Ó, a mão de obra, e o outro tá, né? Tá pensando, ó, justamente representando os Estados Unidos, tá pensando, ó, próxima aventura militar, como é? Aí, dentro desses fatores, a gente vai observar que, né, 2015 faz a gente refletir, né? Muita gente quer ganhar, quer lucrar, né? Com tudo. Na grande desgraça agora, por exemplo, a questão do corona aqui no Brasil. Não sei se vocês estão observando. Tem gente que está comprando muito caro a empresas fantasmas. Tem gente que já está sendo preso, não sei se vocês viram no Rio de Janeiro, vendendo algo, vendem 1.000, entregam 52 e ainda sem a qualidade que era para ser vendida, e esse dinheiro para ser depois pego de volta, né? Esse dinheiro, será que ele vai parar em um paraíso fiscal? É complicado demais. Então, é justamente como a política, né, tá nesse meio. A gente tá vendo aqui também, ó, já tem gente morta aqui, ó. Aí aqui a gente tá frisando a Síria, né? Mas vamos colocar os países africanos, opa, né? Que a gente viu lá, os africanos e os outros países, né? No caso, os outros países africanos. Aqui a gente tá citando a Síria, mas só que a gente tem mais países aqui. A gente tem os países asiáticos nessa região também. E aí, né, os asiáticos que a gente vai analisar, os sírios, né? Então, o que é que a gente vai observar aí nesse contexto todo, né? E depois a gente vai passar aqui e ver mais uma coisa interessante, ó. Um dado, né? Tem como fonte a ONU, bem interessante. Eu trouxe uma imagem também, né, justamente desses barcos. Aí tem 13.500 imigrantes foram resgatados entre janeiro e abril. Veio 13.500. 1.600 morreram durante as travessias ilegais em 2015. Veja, isso só em 2015. E outra coisa, os que eles descobriram, né? Porque isso aí tem mais número aí, viu? 35 mil imigrantes do norte da África entraram na Europa em 2015. Vê, 35 mil. Vê, imagina você receber a carga de 35 mil pessoas de cultura, etc., querendo melhorar de vida, né? Aí 218 mil imigrantes do norte da África entraram na Europa no ano passado, né? 14, né? Aí, ó, tem 3.500 morreram no mar Mediterrâneo durante o ano passado. Quer dizer, vejam como a gente tem problemas, né? E pessoas estão morrendo, estão passando por dificuldade, né? Justamente por algo que poderia ser resolvido, né? A desigualdade contribui para isso acontecer, a falta de informação. Pô, informação, isso é básico, né? Poxa, o cara pode morrer, o cara... A questão do próprio país, né? Os conflitos, por que a gente não pensa em todos? Porque a gente não procura melhorar a vida das pessoas. Porque a gente tem que ser tão egoísta. Porque a gente tem que ser egoísta. Tem pessoas agora que estão passando fome, miséria, né? Não, vai para a África. Não, aqui no Brasil mesmo. Quantas vezes a gente passa por pessoas querendo um prato de comida e a gente nem se importa. E aí? A gente tá num tempo tipo, a gente vê criança na rua pedindo esmola, pedindo alimentação. A gente olha para elas assim, ó, o pai, é culpa do pai, da mãe, se vira. Tá natural. Existem algumas pessoas que se preocupam até mais com animais do que com pessoas. Isso é muito sério, pessoal. É muito sério, ó. Passei por um animal, eita, aquele cachorrinho tá com fome. Mas é melhor lidar com um animal do que com pessoas.
realmente é mais complicado. Mas a gente não vai dizer que existem, né? O ser humano, ele necessita também de um aconchego também. Não só o animal, mas o homem em si. Até porque a gente, na sociologia também, gente, a gente observa também, tanto na sociologia, na geografia, etc., nas ciências humanas, a gente avalia também o contexto social, o contexto, onde aquela pessoa viveu, né? Quem era, como viveu, quem cuidou, né? Então, são várias perguntas que tem que ser feitas. Aí tem gente que diz, não, professor, mas isso não deve ser levado em conta não. Quem nasce para ser ruim, tem que ser ruim mesmo e pronto. Tem gente que diz assim, tem que morrer mesmo, etc. Ó, presta atenção. A partir do momento que a gente se essas pessoas que vivessem com esses problemas, se a gente pegasse, né, se a gente cuidasse delas, se elas tivessem um pai e uma mãe realmente sérios, boa parte delas não teriam partido para o lado errado. Ah, professor, mas não é todo mundo. Não, não é todo mundo não estou dizendo que é todo mundo. Mas boa parte poderia ter um futuro brilhante, né? Existem críticos a isso, mas, poxa, é só você identificar. Pô, o cara nasceu naquele ambiente, né, complicado. O cara vai ser o quê? Existe uma tendência. Ah, professor, mas nem todos são, porque eu passei também. Certo, você foi um caso legal, mas tem gente que necessitava ter, né, justamente algo melhor, algo diferente que poderia tirar ele daquele caminho, né? Então, é bom a gente refletir sobre isso também, tá, gente? Hoje, cada vez mais, as pessoas estão mais... existe aquela questão do egoísmo, do egocentrismo, né? Porque eu sou, porque eu faço. Gente, humildade em tudo. No que você faça, tem humildade que vai ser tudo diferente. Você pode até dizer, não, eu sou humilde, precisa dizer que é humilde. Não, você só vai fazer a sua parte, né? Faça a sua parte, tá tudo certo, tá? Deixa quem quiser falar. Agora, claro, tem que ter sabedoria nessas questões, né? Também não vai fazer demais, não vai, assim, porque eu tô falando isso? Porque às vezes tem pessoas que dizem, eu vou confiar 100%, porque o cara era isso, tal, não sei o que, e acaba quebrando a cara depois. Não, é ajudar de alguma forma, tá? Então, um desafio, né, do bloco é a integração econômica, social e política, tá? E são lideradas pela Alemanha e pela França, né? São os países que têm a liderança aí. Profundas desigualdades sociais na Europa, com concentração de renda em alguns países, enquanto boa parte, né, vive em condições economicamente mais precárias. Quer dizer, existe pobreza, tá? Eu tenho alguns alunos que pensam que a Europa, o continente europeu, tem muita gente que viaja lá, é super tranquilo. Não é bem assim. Existem países que estão sofrendo, tá? Sofrendo realmente, tá? Economicamente, sofrendo com os problemas culturais, com as migrações, sofrendo com a questão... são muitos problemas. A desigualdade social, né? A recente crise de 2008, por exemplo, agravou ainda mais a situação e já se arrasta há alguns anos, né? A recente crise que teve, né, de 2008, querendo ou não, influenciou na queda de vários países ali. Pessoal, e uma das coisas, por exemplo, que a gente vai observar, ó, que é a questão do leste europeu, que não são países desenvolvidos em si, né? Que são, boa parte deles tem dificuldades econômicas diversas, né? Aí o exemplo aí, ó, alguns deles que eu estou citando aí. E aí, ó, é bem interessante essa charge aí, onde fala, ó, meu iPhone está tocando, qual é? Barriga, né? A barriga fazendo, né, um barulhinho de fome. E a outra menina aí, ó,
só tem uns... Ela só é um pouquinho mais gorda, né? Porque ela é magrinha, a perninha dela também, viu, gente? Tá tão gordinha não. Mas tá toda empiriquitada, né? A barriguinha tá um pouquinho maior, vê? E, ó, que massa. Análise de charge e ainda observação, né? Ó, que massa. Das pernas da menina com a perna do menino ali, né? Então, realmente, existem pessoas hoje que, se tivesse um prato de papa para comer, né? Tem pessoas na África, a gente não vai. E outra coisa, valorização, tá? Valorização do que vocês têm, tá? A questão dos pais de vocês, né? O trabalho dos pais de vocês, o dia a dia, o que eles trazem para vocês. Valorizar cada alimento, gente. Porque tem muita gente que não tem, né? E enquanto a gente joga fora, porque eu não quero comer, eu tô... Presta atenção, tu tá desvalorizando algo que muita gente queria, tá certo? Valorizar cada coisa, cada esforço, cada trabalho do seu pai, da sua mãe, das pessoas que cuidam de você, né? Isso é importante também, porque tem pessoas hoje que estão passando por muitas dificuldades, né? E valorizam cada ato de compaixão. Aí, pessoal, algumas curiosidades que eu coloquei aí, ó. Vários países europeus são menos desenvolvidos, né? Como a gente já comentou. Aí, ó, Romênia, Bulgária, Hungria, vários países. O leste europeu, como já foi citado lá naquele mapa, tá certo? Condições de vida, né? Precárias. Aí a gente tem também aí, ó. Há países, por exemplo, há países do ocidente europeu considerados desenvolvidos, mas economicamente estão em situação de risco, né? Baixa produtividade. A Grécia, a Itália, a Espanha, Portugal, Irlanda, né? São desenvolvidos, a gente vê assim, mas passam por crises também. E países que desejam a saída do bloco, tá? Este entrava a liberdade econômica, ocasionando, segundo, por exemplo, o Reino Unido. Segundo o Reino Unido, a saída do bloco, eles alegam a entrada da liberdade econômica, né? Baixo crescimento, desvalorização da moeda real local, como é o caso do Reino Unido, né? Então, quer dizer, gente, a saída deles tem o objetivo de que, eu posso fazer acordos com outros países, eu estou preso à União Europeia, eu contribuo mais do que os outros, né? Eu quero ter liberdade econômica, eu não quero ficar dependendo. Então, tanto é que a gente vai ver, que vai acontecer, tá? Que é justamente isso aqui, o Brexit, né? Olha, Brexit, tá vendo? Que justamente, a tradução, né? A abreviatura é Brexit, mas Brexit, que é a saída britânica. Eles estão em busca da saída, né? Da saída do bloco, porque eles querem ter liberdade. Liberdade para compartilhar, liberdade para fazer acordos pelo mundo inteiro. Eles querem que a economia deles não fique presa ali. Porque, querendo ou não, é um investimento. Você está participando daquele bloco, você depende dos outros para tomar liberdade econômica. Você depende dos outros para tomar uma posição em relação eu quero fazer um acordo com o Brasil, eu quero fazer um acordo com os outros países. Não, tem que passar pela União Europeia, né? Tem que ter um conselho, para o conselho decidir e ver se pode. E a contribuição, uma das críticas também é a contribuição que eles têm, que é muito grande, né? Então, como a gente viu lá no mapa, né, anterior, bem antes, a gente viu que ela entrou, né, nesse projeto mais ou menos com a Comunidade Econômica Europeia em 73, né? Aí só que ela não quis, veja só, né? Ela não quis. A economia da União Europeia era o quê? Uma economia política e territorial. Só que ela disse: não, a minha política eu faço.
e o meu território vai ser diferente, né? Não vai poder. Os países da Europa, né? Por exemplo, eu estou na Espanha, vou para Portugal, não tem bronca nenhuma, porque tudo está na zona do euro. Mas, ó, eles disseram, não, aqui eu não quero isso não. Eu quero ter minha política, eu quero ter meu território, tá? Eu não quero ficar dependendo de vocês. Aí, ó, e decidiu, ó, não mudou a moeda, ficou com a moeda. Não, eu quero ficar com a minha moeda, que é a libra esterlina. Não vou mudar pro euro, não. Se quiserem que eu fique, tá? Aí, livre circulação de mercadorias e pessoas. Não, não é bem assim. Comigo isso aí não cola, não. Eles não queriam, né? Pessoas. E aí, como a gente vai ter o controle das pessoas que entram e que saem do nosso país? Né? Não vou querer também. Sem controle migratório. Ó, o Reino Unido se preocupava com essas questões, tá? Então, por isso que aconteceu o Brexit, né? Que justamente foi um fator de separação, onde teve, né, desde 2016, diversos acontecimentos, né, que justamente foram, né, cada vez mais um grupo de políticos decidiam que achava melhor continuar na União Europeia, outros grupos decidiam, né, que não era bem assim, que não era bom. Então, todos esses fatores mexeram com a sociedade, onde teve um plebiscito, né, e a saída ganhou com 52% dos votos. Apesar disso, a gente vai ver que a Irlanda, por exemplo, né, ela não queria, existem grupos que eram contra, no caso não só na Irlanda, mas em vários locais, não eram a favor da saída do bloco, né? Eles queriam continuar e isso gerou uma série de conflitos. Ó, a gente não quer sair, inclusive existem alguns querendo se separar, a separação, né, do Reino Unido, com a finalidade de continuar, né? Então são vários componentes aí que a gente vai juntar como um quebra-cabeça, tá certo? Aí em 1º de fevereiro, né, agora, né, o Reino Unido ficou livre do comércio, né, livre a partir de 1º de fevereiro, livre do comércio para outros países. Ele pode fazer acordo comercial com qualquer país e passaram a não ter voz e nem voto na União Europeia. Por quê? Eles já sinalizaram, ó, vai ser assim, a gente vai sair realmente pronto. Não foi decidido o plebiscito, a gente tomou a decisão e agora, ok, não quero mais nada. Só que existe algo também que está pendente, que eles deram alguns meses, que é justamente para se pensar como vai ficar a relação. Tá? Porque eles não querem acabar 100% com a relação entre eles. A finalidade é que em 1º de janeiro de 2021, né, eu coloquei algumas interrogações aí só para frisar essa questão aí, tá? Eles querem fechar um acordo. Como vai ficar a relação deles em relação à economia, à política, à questão, à venda de produtos, né? Como vai ficar essa relação? Então, eles vão ter esse tempo para pensar em como vai ficar, quais produtos eles podem comprar, como vai ser a relação, eles vão se relacionar economicamente ou não, tá? Porque querendo ou não, o Reino Unido está ali, ó, na beira, né, muito perto da União Europeia, e eles podem fazer novos acordos, agora sem o Reino Unido fazer parte da União Europeia, tá certo? Então são coisas aí que a gente tá, né, que tá para ser resolvida, né? Essa polêmica toda dessa saída. E aqui eu trouxe aqui uma reflexão mais ou menos de como aconteceu. Ó, conservadores ganham a maioria. Acordo do Premier é levado de novo ao parlamento. Aí o parlamento aprova. 31 de janeiro, dia do Brexit. Negociações comerciais começam. 30 de julho de 2020, ó, tá passando. É provável que
acordo comercial seja ratificado até dezembro de 2020. Ó, até dezembro eles têm, lembra que eu te falei que eles estão decidindo em junho, aí dezembro de 2020. Se sim, o que é que vai acontecer? Nova relação com a União Europeia vai se iniciar. Como vai se iniciar, tá certo? E não, período de transição é estendido, deixa a União Europeia sem acordo comercial. Então é isso aqui, mais ou menos, que vai ser, né, lá na frente, a partir de dezembro, né, vai ser discutido e vai ter a diferença entre o sim e o não. Né? Então isso vai mexer, né, politicamente, economicamente, com a vida tanto da União Europeia como o Reino Unido. Tá certo? Pessoal, e muito bom estar aqui com vocês, tá certo? Um abraço para todos vocês, muitas saudades e vai dar tudo certo, beleza? Se cuidem aí, obedeçam e todo tipo de cuidado, tá certo? E outra coisa, meu cabelo ficou massa, eu sei disso, não precisa dizer não. Valeu, gente, um abraço para todos.